Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós já temos sido grandemente abençoados nesta noite. O Senhor já tem falado ricamente aos nossos corações, né? Eu tenho um prazer de saudar todos em nome do Senhor e pedir às amados irmãs que estão aqui e aos que estão em sua casa para lermos uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, os 5 primeiros versículos, né? Aliás, do versículo 2 ao 5. Nosso tema nessa noite é a missão de Abraão ser uma bênção para todas as famílias da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 12, 2 diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Vamos pedir a direção de Deus nessa noite para esta palavra. Senhor amado, quão bom está na tua casa, Senhor. Quão maravilhoso é ouvir a tua voz, é escutar o teu consolo, é sentir a tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado por tua misericórdia. Continua falando aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que nossos corações estejam sensíveis a ouvir a tua palavra, que tudo que vai ser dito seja direcionado da tua boca, Senhor, do teu mover, Pai. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço, porque sei que tu farás a tua vontade. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que missão difícil, né? Que missão árdua e espinhosa, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas Abraão aceitou, abraçou, acreditou e o Senhor Deus realizou na vida dele tudo aquilo que pretendia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, na verdade, a partir do capítulo 12 de Gênesis, né, nós vamos ter a história de Abraão e depois dos descendentes de Abraão. Que vai ser a continuidade, né, com Isaac, com os filhos de Isaac, depois com os filhos dos filhos de Isaac, que vai ser a sua descendência. Mas do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, o versículo 8 do capítulo 25, que vai ser a morte de Abraão, né, que vai retratar e vai mostrar a morte de Abraão, a gente vai ter todo o trabalhar de Deus, todo o agir de Deus na história desse homem, na sua trajetória, para que ele se tornasse o que ele se tornou e para que hoje nós estivéssemos aqui nessa noite, trazendo ele como uma referência de homem abençoado, de homem usado por Deus para ser uma bênção para nós nesse tempo tão distante, né? Então, aqui, né, no capítulo 12, você vai ver o Senhor, que era invocado, que era crido por este homem, que era adorado por ele, porque Deus, ele só trabalha, ele só usa, ele só direciona aquele que o conhece, aquele que crê na sua palavra, aquele que
o adora como Senhor, né? E aí ele direciona a Abraão, ele vai dizer: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então veja que ele não trabalhou com aquilo que ele estava vendo. Ele trabalhou, Abraão saiu, obedeceu, foi pela fé, né? Uma atitude de fé. Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir nessa noite com os irmãos e com os que nos ouvem, é que a história de Abraão, tudo o que ele viveu na sua história, não foi perfeita. A sua história teve várias coisas que poderiam ter sido diferentes, né? Porque Abraão, como nós, era um ser humano, né? Tomou decisões erradas, precipitadas, mas por ele estar sempre invocando o nome do Senhor, por ele estar sempre procurando a direção de Deus, ele foi encaminhado por Deus nas situações e Deus guiou a sua história e ele se tornou, sim, uma bênção para todas as famílias da terra. É considerado o pai da fé, né? Porque ele creu pela fé que ele teve em Deus e no seu poder. Ele, na idade já avançada, saiu do seu conforto, saiu da sua zona de conforto e foi para algo que ele não tinha noção, que ele não tinha condição, que ele não sabia. Ele se lançou de olhos fechados nos braços de Deus. Ele fez, vamos dizer assim, o que muitos de nós precisam fazer, muitas vezes, não tem vivido uma vida plena, não tem vivido uma vida feliz, não tem vivido uma vida abençoada, porque fica se segurando ao invés de se lançar pela fé nos braços de Deus e deixar o Senhor tomar de conta da sua vida, da sua história, do seu caminho. Fazer a nossa parte, sim. Viver essa palavra, sim. Mas nós temos que confiar na palavra do nosso Deus. Então, quem determinou a missão de Abraão? Quem determinou a missão de Abraão foi Deus. Não é eu que escolho o que eu vou fazer. Não é eu que escolho a direção que eu vou tomar. Não é eu que escolho para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, quando, de que forma, de que maneira. Não sou eu. Se eu estou tentando, estou dizendo que Ele é o Senhor da minha vida. E estou tentando fazer essa posição de eu decidir para onde eu vou, o que eu quero fazer, que hora que eu vou fazer, eu vou estar sempre em sofrimento. Porque eu adoro como Senhor. Eu digo que Ele é o Senhor da minha vida, mas eu não deixo Ele ser o Senhor. Então, quem determinou a missão de Abraão foi Deus. Foi Ele quem disse: olha, eu não vou, que esse povo aqui é idólatra, eu vou tirar você daqui. Saia daqui, do meio do teu povo, da tua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Meus irmãos, ele disse que ia mostrar, ele não disse ainda onde era. Então ele determinou: você vai sair daqui, você vai para um lugar que eu lhe mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação. E ele não tinha filho, sua mulher era estéril. Você tem a noção aí do que é que nós estamos falando. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Mas ele dá uma responsabilidade: ser tu uma bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu vou estar contigo, eu vou te direcionar, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas acredita nisso e viva isso. Então o Senhor está nos dizendo nessa noite: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é eu e você que escolhemos onde nós vamos atuar, o que é que nós vamos fazer, que hora, de que forma. Quem decide, se nós colocamos a nossa vida no altar, quem decide é o Senhor nosso Deus. Olha o que ele diz lá em João, no capítulo 15 de João, no versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei
para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, quando a gente se apossa disso, a gente tem que colocar o nosso ouvido na voz de Deus. Porque quem determina a missão é Deus. Ele foi quem nos escolheu. Ele é quem sabe onde é que Ele quer nos usar, qual é a direção que Ele quer nos lançar, de que forma, de que maneira. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele vê o ontem, vê o hoje, vê o amanhã. Mas existe uma coisa. Você não sabe ainda onde é que Ele quer lhe lançar. Você não sabe ainda em que é que Ele quer lhe usar. Então você tem que perguntar para Ele. Você tem que perguntar para Ele. Nós precisamos estar incomodados em saber em que direção o Senhor quer nos lançar. Nós precisamos pedir e buscar um ouvido sensível à voz de Deus, para que quando Ele nos fale, nós possamos entender a direção, entender e confiar e se lançar. E acreditar que tudo Ele vai providenciar. Se a direção é dEle, se o chamado é dEle, se você está obedecendo ao que Ele mandou, porque às vezes nós estamos fazendo o que nós queremos, indo para onde nós queremos, achando que é Deus que está mandando, né? Então nós temos que ter o cuidado de pedir a direção, de pedir a confirmação, de estar nos pés de Deus, ouvindo o seu falar, lendo a palavra, orando com uma vida de comunhão, para que o inimigo não nos embarace, para que o inimigo não nos embarace na vida, nos coloque um laço, nos divida o caminho, nos faça ir noutra direção, distante daquilo que Deus tem, aleluia, colocado para nós. Irmãos, quantas pessoas não começam bem, começam de forma abençoada, o Senhor lhe usando, o Senhor lhe direcionando, e de repente essa pessoa começa a deixar de ouvir a voz de Deus, escutar a voz da multidão, escutar a voz daqueles que estão ali perto, e mudam de direção, e mudam de intenção, e aí tudo se desfaz, tudo entra em ruína. Por quê? Porque não foi na direção que Deus mandou. Então veja que Abraão aqui, Deus disse: saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu lhe mostrarei, eu vou fazer você uma grande nação, seja uma bênção. Abraão acreditou, escutou a voz de Deus, e aí ele foi, ele obedeceu. Então, para cumprir essa missão de ser uma bênção, ele teve que ouvir a voz de Deus, crer na voz de Deus, certo? Às vezes a gente escuta a voz de Deus, mas a gente não crê que é a voz de Deus. A gente pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Isso é coisa minha. Ou, não, acho que não é assim não. Deve ser engano. Mas eu quero dizer para os irmãos, existe um mistério nisso. Deus, Ele fala e Ele mostra as pistas. Ele confirma. Ele usa pessoas, né? Ele fala e Ele dá todo, vamos dizer assim, todo o amparato para você entender que aquela é a voz dEle e para você acreditar. Agora, muitas vezes a gente tampa os ouvidos, a gente fecha os olhos, porque a gente não quer seguir na direção de Deus. A gente quer seguir na nossa direção. Veja o que diz lá em Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, diz assim, olha: ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para justiça. Ele creu. Ele creu. Ele disse: pronto, Senhor, eu acredito e eu vou. Um velho, um ancião que não tinha filhos, escuta a voz de um Deus invisível, lhe dizendo: saia daqui, da sua terra, do seu conforto. Ele era um homem de posses. Pela leitura você vê que ele era um homem de posses. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer a tua descendência numerosa. Se você ler aqui no capítulo 15, ele está falando aqui da promessa do filho. Ele diz: eu vou fazer a sua descendência numerosa. Se você puder contar o pó da terra, os grãos de areia,
Você vai poder contar a sua descendência. Um ancião ouve a voz de um Deus invisível, mas ele diz: eu creio. Aleluia. Hoje na leitura, a gente ouviu a palavra de Deus dizer que tudo coopera para o nosso bem. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo coopera para o nosso bem. E quantas vezes Deus está vendo que nós vamos nos desviar do caminho, do propósito, da missão, que o nosso coração não está mais atento à sua voz, não está mais sensível aos seus ouvidos, e aí Ele manda alguma coisa para nos trazer conserto. Ele manda alguma coisa para nos direcionar, Ele manda alguma coisa para nos conduzir de volta. Porque é um Deus amoroso, porque é um Deus misericordioso. Na história de Abraão aconteceu vários altos e baixos. Aconteceu vários entraves. Deus teve que intervir várias vezes. Por quê? Porque ele, a mulher dele, como seres humanos que eram, tomaram decisões precipitadas, escolheram coisas que não deveriam, seguiram uma direção que não era para seguir. Mas quando o Senhor voltou a falar, não é assim, não é dessa forma, não é desse jeito, eles obedeceram, eles se renderam mais uma vez à voz de Deus, eles pagaram o preço que foi necessário pela atitude errada, eles creram naquela voz do Deus invisível e seguiram em frente na sua missão. Por isso é que eles conseguiram ser uma bênção para nós que estamos hoje aqui. Por isso que ele é um referencial de fé. Por isso que quando a gente lê aquela história, quando Deus pediu o seu filho em sacrifício, e ele subindo ao monte com o seu filho para sacrificar, a gente para e reflete sobre a nossa fé. Sobre o grau de fé, sobre o quanto nós temos que aprender ainda com esse Deus, sobre quanto nós temos que aprender, quanto nós precisamos ainda ser forjado para cumprir a missão que Ele tem para nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Para cumprir a missão de ser uma bênção, Abraão ele teve que ouvir a voz de Deus e crer na voz de Deus, do Deus invisível. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não andamos pelo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Andamos por fé e não por vista. Então assim deve ser a nossa caminhada nessa terra. Ouvir. Senhor, me dá um ouvido sensível, Senhor. Eu ainda não sei em qual direção o Senhor quer me usar, mas me dá um ouvido sensível. Toca no meu coração. Fala através da tua palavra comigo, Senhor. Eu quero ir na direção que o Senhor quer me usar. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Você crê? Você crê nisso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ouviu, creu e foi em frente. Obedeceu a direção e esperou. E esperou. Irmãos, sabe o que é que o Senhor vai dizer a Abraão? Lá no capítulo 15, no versículo 16, ele vai dizer assim para Abraão. Ele vai começar um pouquinho mais antes, falando que o povo dele vai ser escravizado, né, que vai servir a outras nações. Aí ele vai dizer no versículo 16 do capítulo 15. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então Abraão sabia que ele ainda não ia contemplar aqui naquele momento, mas que ia ser para o futuro. Ia ser as gerações futuras que iam desfrutar daquela promessa
e que iam alcançar aquela aliança que Deus estava firmando com ele. Mas o Senhor falou com ele: olha, siga em frente, Abraão. Continua. Ainda não chegou a medida da iniquidade desse povo aqui para mim tirar eles tudo, arrancar eles todos daqui e implantar vocês aqui nessa terra. Mas na 4ª geração vocês vão voltar aqui. A sua 4ª geração de descendentes vai voltar aqui para essa terra. Porque eu prometi a Abraão e eu vou cumprir. Se fosse um de nós, meu Deus, eu desanimava. Não quer dizer que eu não vou ver? Estou aqui me sacrificando, estou aqui dando o máximo de mim, pego meu filho para lhe dar em sacrifício, aí os outros é quem vão desfrutar, sim. É assim que Deus nos usa, não é só o agora. Nós vemos só o agora, mas o nosso Deus vê o ontem, vê o hoje, vê o amanhã. Seja uma bênção, abrace o chamado, escolha fazer a vontade de Deus para a sua vida, porque tua descendência, a descendência dos teus descendentes, herdarão todas as promessas da aliança que o Senhor tem feito contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Ouviu, creu, obedeceu e esperou. Esperou. Aí Sara se precipitou. Disse: não aguento mais esperar não. Pega a minha serva e tem um filho com ela e assim a gente vai ter as descendências que Deus está dizendo. Olha como a gente é precipitado, né? E a Abraão, você veja que Sara era uma mulher de gênio forte. A Bíblia diz que ela era submissa, que ela tratava ele como Senhor. Mas se ela chega para o marido, olha bem, e diz que, olha, você vai se deitar com minha serva e vai ter um filho com ela. E o marido faz, é porque ela tinha uma personalidade forte. Mas ela pagou também um preço muito alto, porque ela não soube crer, obedecer. E Abraão também, por se deixar levar pelos outros. Porque nós não estamos aqui para ouvir A, nem ouvir B. Para ir na direção de A, nem na direção de B. Para importar com o que é que A está fazendo ou dizendo com relação ao seu ministério, com relação ao que você está fazendo. Nem se importar com nada que os outros veem, porque o negócio é entre você e Deus. Você está entendendo? Não é os outros. Você vai prestar conta de você. Você vai prestar conta do que você tem com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. O seu marido não tem nada a ver com isso. Os seus filhos não tem nada a ver com isso. O seu vizinho, sua mãe, seu pai, ninguém tem nada a ver com isso. É você e Deus. Então Abraão pagou o preço porque foi dar ouvido a Sara. Ao invés de se lembrar daquele que o tinha chamado, que tinha firmado uma aliança com ele, que tinha dito: olha, eu vou lhe dar uma descendência numerosa. E aí houve essa questão, né? Aí esperou, mas aí não teve paciência de esperar e aconteceu esse negócio, né? Esse filho que até hoje dá trabalho, até hoje ainda dá trabalho aos descendentes de Abraão. Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sabe, tem muitas coisas que eu tenho colhido na minha vida, é amargo. Mas eu não posso dizer nada porque eu plantei. Então o que eu posso fazer é daqui para frente, decidir plantar algo diferente, decidir fazer de forma diferente, de hoje em diante. E reconhecer, abrir meus olhinhos e reconhecer que não tem nada a ver com ninguém. Eu estou colhendo o que eu plantei. Então, olha bem, ele ouviu, ele creu, ele obedeceu, esperou até um certo tempo, mas aí, por causa que demorou, se precipitou. Mas o que foi que ele fez? Ele voltou de novo. Ele pediu a direção de Deus. Se você ver aqui na história dele, vai dizer que onde ele chegava, ele fazia um altar. Ele invocava o nome do Senhor. Ele pedia a direção de Deus. Quando ele foi saber o que era que fazia com um menino, com uma mulher, ele pediu a direção de Deus. Ele escutou a voz de Deus. Ele fez aquilo que era para ser feito. Mesmo eu sei que doeu nele, doeu no coração dele, doeu na alma dele, mas ele fez. Porque ele sabia que ele tinha tomado a decisão errada e agora ele ia pagar o preço. Mas ele fez tudo isso porque ele creu na palavra de Deus que diz assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Aí lá no versículo que ele diz aqui, no versículo que a gente leu, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi por isso que ele se rebaixou,
se contraiu, aceitou o preço, pagou, seguiu em frente. Ele sabia que não era para ali, para aquela geração, mas que as gerações do futuro iam desfrutar. Então nós temos que saber disso. O Senhor nos escolheu nessa geração para nós sermos bênção, para essa geração e para as gerações futuras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido. Agora, para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Olha o que ele diz lá no versículo, na parte B do versículo 2. Ele diz, sê tu uma bênção. Ou seja, a responsabilidade era de Abraão. De invocá-lo, de buscar a direção dele, de procurar saber o que lhe agradava e de fazer aquilo que lhe agradava e de ser uma bênção. Onde ele chegasse, mostrar quem ele era, mostrar-se diferente, engrandecer o nome do Deus que tinha lhe aparecido, que tinha lhe falado, que tinha lhe mostrado quem ele cria. E muitas vezes o que está faltando, nós até ouvimos a voz de Deus, nós cremos na voz de Deus, nós obedecemos a direção, nós estamos esperando, mas nós não temos sido salvos. Sabe aquele versículo lá de Mateus, capítulo 5 de Mateus, do 13 ao 16, a gente está tentando se esconder debaixo de um alqueire. Quando ele diz, não se pode acender uma luz e botar debaixo do alqueire. Não pode, que vai fazer o quê? Vai pegar fogo. Não pode. Tem que botar no velador, que é para iluminar a casa toda. Aleluia, louvado seja Deus. Quantos não têm enterrado os seus talentos? Quantos não têm se escondido para não fazer aquilo que eles sabem que é a vontade de Deus para a sua vida? Quantos não têm decidido pagar um preço amargo para ficar calado ao invés de falar aquilo que Deus tem lhe mandado falar? Então o Senhor está nos dizendo nessa noite, seja uma bênção. Abrace essa palavra, aceite a missão que Deus lhe deu e seja uma bênção. Faça a sua parte, vista a camisa do Evangelho, leve a marca de Cristo no seu viver para onde você for, onde você estiver. Aleluia, louvado. E não seja você que faça, mas que seja Deus. Quando é Deus, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Quando é Deus, Ele vai na frente. Quando é Deus, Ele abre os caminhos. Você vê aqui na história de Abraão. Quando é Deus, Ele transforma as situações. Quando é Deus, Ele endireita o que está torto. Aleluia. Quando é a gente, em cada esquina a gente cai. Em cada esquina falta força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então leva a marca de Cristo no seu viver, para que você seja uma bênção não só para essa geração, mas para as gerações futuras. Qual é o papel de Abraão no cumprimento do plano divino para a humanidade? Você lê aí a genealogia de Abraão. Você veja aí a genealogia de Abraão. Você veja. Por que que ele é o pai da fé? Por que que nós o encontramos na palavra de Deus como um homem de fé, como o pai da fé, como um homem que seguiu os desígnios de Deus, como um exemplo de quem aceitou a missão, como um homem que foi bênção para a sua geração e para a nossa geração por causa do seu exemplo de fé? Por quê? Porque ele se deixou usar. Porque ele se jogou de olhos fechados no braço de Deus. Porque ele aceitou a sua missão e obedeceu e se sacrificou em tudo e por tudo para ser o que Deus mandou ele ser, uma bênção. O que é que nós temos sacrificados? O que é que está faltando nós sacrificar para nós sermos uma bênção? O nosso eu, nosso orgulho. O que é que está faltando sacrificar? Nossa vergonha, nossa timidez. Aleluia. Porque muitas vezes eu disse não e paguei um preço. E paguei o preço porque não achava que eu era capaz de estar aqui dizendo alguma coisa. Até o dia que eu entendi que não sou eu. Não sou eu, aleluia. Aleluia. Até o dia que eu entendi que Deus não aceita desculpas.
Porque quando Ele nos chama, quando Ele nos convoca, quando Ele nos vocaciona, Ele nos dá condições, capacidade, Ele prepara o caminho. Ele preparou a terra lá para Abraão. Ele disse: Abraão, você vai esperar mais um pouquinho, 4 gerações, mas sua descendência vai voltar para cá. Essa terra é deles. Eles vão cobrir essa terra, porque eu lhe prometi e eu vou cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe essa palavra morrer. Aceite a missão, o chamado do Senhor para a sua vida. Seja uma bênção, porque essa bênção que você vai ser para essas gerações e para as gerações futuras. Não se embarace com as coisas dessa terra. Sacrifique o que você tiver de sacrificar, mas vá na direção que Deus está lhe mandando. Amém, louvado seja o nome do Senhor.